Eu sei que o negócio é grave quando o juiz nem errou e o Diori já está aqui. Aí é porque o negócio é muito forte. É porque eu pedi... Ele vai errar. Eu pedi a presença do muito Diori, bem. porque eu quero saber quais são as razões de Grêmio Internacional reclamar da arbitragem, ficar esse bate-boca, que aliás não tem nenhuma novidade, é tudo igual. A novidade é chatíssimo. É chatíssimo. Eu propus uma pauta ao Dr. Diori, não sei se ele vai aceitar ou se ele vai dizer assim, Maurício, pega essa tua pauta e faz uma outra coisa com ela. Diori, eu sugeri a você que com a sua autoridade de árbitro formado, você pegasse os últimos 10 Grenais, por qualquer campeonato, 10 em sequência. Certo. E visse nesses 10 Grenais qual ou quais foram decididos por erro de arbitragem. Eu aposto que 80% pelo menos não foram. 90%. Não foram decididos pela arbitragem. Então essa é a pauta que eu lhe proponho. Passa de 80%. Pois então, 81. não é provocação ao César que está com a faixa prontinha para me dar um laço. Não, óbvio que mas claro é porque... Eu não estava aqui, o César estava dando discurso, aliás, muito bom o discurso dele. A gente pode até discordar, mas tem conteúdo. Não, ali do lado... Aí não me surpreende, o César com conteúdo não me surpreende. chegou aqui dando uma pancada dessa, é óbvio que é direcionado. Bom, mas o Diori veio aqui para falar, né? Tomara que... O que você acha da minha pauta? Não, mas Ele tá no sala, Pedro. Se eu, acho que ele tá... se eu puder ouvir vocês, nós já temos não um... Diz isso, não te preocupa. Não diz isso. Tu não te preocupa que depois que tu falar, tu vai ouvir. Perfeito. O que você acha da minha pauta, Jorge? Não, eu acho ótimo, Maurício. E até eu posso analisar essa pauta do Maurício. É uma pauta fácil também, né? Tu vai perder 10 Grenais. Não, mas não é difícil. jogos. Não é difícil. Mas assim, eu posso analisar essa pauta do Maurício. Na semana que vem. Depois do Grenal eu digo pra vocês o que tá acontecendo. Mas essa pauta do Maurício a gente pode analisar em cima do nome do Bruno Ardeu de Araújo. Porque quando a gente fala do Bruno Ardeu de Araújo, a gente precisa saber que a gente não tá falando do Wagner Magalhães. O Wagner Magalhães, ele seria um problema técnico pro Grenal. A gente tem que saber que a gente não tá falando, por exemplo, de árbitros inexperientes. Ele é FIFA. Então, FIFA há tempo. E há tempo. O Bruno Ardeu já foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Para o Diori Vasconcelos, de 1 a 10, qual é a nota que tu dá pro Bruno Ardeu de Araújo? Hoje eu daria uma nota 7 pro Bruno Ardeu. 7. Passaria por média. Entre 7... Para não ser tão rigoroso, talvez entre 7 e 8 ali, talvez um 7,5 ficasse mais justo. Tá. Mas o Bruno Ardeu já foi 9. Ele já foi 9. Ele não tá no seu melhor momento. Foi 9. Ele já foi melhor. Entendi. Inclusive no ano que ele foi eleito o melhor árbitro do futebol brasileiro, que é um ano que ele apita Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil, e é um ano que ele apita Grêmio e São Paulo na Copa do Brasil, ele colocava qualquer jogo no bolso. Então, se a gente olha pro Bruno Ardeu e vê que é um árbitro FIFA, vê que é um árbitro que tem experiência, vê que é um árbitro que já tem uma história dentro do futebol brasileiro e já tem também uma carreira internacional, a gente parte do pressuposto que é um árbitro que tem condições de comandar um Grenal. Isso é inegável. Ele tem condições. Eu não ficaria... Se não fossem fatos pontuais, eu não teria nenhuma preocupação com a arbitragem do Bruno Ardeu. Nenhuma preocupação. O Inter e o Grêmio têm razão no choro mais recente. O Inter aí entra, o Cruzeiro, aí entra um ponto, também tá? Contra o Cruzeiro no aí entra um ponto. O jogo contra o Cruzeiro do Internacional, que foi apitado pelo Bruno Ardeu, ele tem alguns episódios. Eu vou pegar... Tem um recado da CBF às 4 da tarde. Né? Que tem uma resposta da CBF. O Inter tem a manifestação feita pelos dirigentes, tem o documento chegando, tem alterações nas regras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem um contraponto da CBF, que eu trouxe aqui no Sala, por exemplo, de que na segunda-feira daquela semana, a CBF fez uma reunião virtual, que é uma reunião protocolar para que os clubes manifestem as insatisfações com a arbitragem, e nessa reunião foi reforçada a situação de que os capitães falariam com o árbitro e ninguém mais. Algo que também durou um dia, né? Durou um dia. Do jeito que foi, durou um dia, porque a gente não vê mais acontecendo. E o circo de trocar de capitão, então, aconteceu na mesma noite. Né? E aí o Inter, chamado para essa reunião virtual, não compareceu à reunião virtual. Então a CBF alega que o Inter está reclamando por algo que ele também pecou. O Inter não foi na reunião, o Grêmio não foi na reunião, só quem estava dos clubes gaúchos era o Juventude nessa reunião virtual. Então, ao mesmo tempo em que o Inter tem as razões para reclamar desse episódio da mudança de regra, entre aspas, a CBF bota um outro lado, um outro viés,
que as coisas não foram bem assim como o Inter tá dizendo. Mas não é normal, a entidade, Guerrinha, mandar um e-mail de tarde, mesmo que tenha feito uma reunião, tu espera dar um marco. A virada do turno, vamos esperar a virada do turno, a partida, a virada do turno. É uma mudança muito significativa que tu não pode fazer com uma virada de chave. E aí mostra toda a desorganização, a forma como a CBF está lidando com o futebol brasileiro. É que a CBF também alegou que na reunião antes do campeonato, porque essa é uma mudança que já está em teste há algum tempo. Ela foi homologada no meio do ano para passar a valer nas competições, como por exemplo a Olimpíada já estava valendo isso daí. Olimpíada, Eurocopa e tudo mais. Os lances. Mas assim, ó, na reunião antes do campeonato, a CBF... Eu recebi até a foto do slide que foi apresentado para a reunião dos capitães e para a reunião dos clubes, que foi falado que os capitães deveriam ser os porta-vozes dentro de campo. Tem uma mudança, tem uma oficialização que ela não pode ser feita numa reunião e numa tarde. Eu acho que quando tu faz uma mudança e ela é significativa, Pedro, ela tem que ter um protocolo todo a ser seguido. Não, óbvio, é um absurdo. Guerrinha, o que tu ia dizer, Guerrinha? Eu quero que me tire uma dúvida. Eu não tenho nenhum motivo para desconfiar que o Grenal é um dos jogos mais importantes do futebol brasileiro, se não o mais importante. Sim. Certo? Acho que todo mundo, quem não concorda, anda muito perto de concordar. Como o Grenal é tão importante, como o Grenal já gera bate-boca, por que a arbitragem não bota o Rafael Claus, que é o melhor árbitro brasileiro, foi para a Copa do Mundo para apitar no Beira-Rio? Porque ele rouba do Inter, Guerrinha. Ele roubou do Inter. Tem o episódio do o cara não Rodinei. É o melhor árbitro do Brasil. E rouba do Inter. Então ele tem que vir apitar. Tem que tirar isso do corpo dele. Não, no Beira-Rio ele não passa. Ele não gosta daquele lanche ali do lado. Não. Se ele é o melhor, ele tem que apitar o Grenal. Semana Grenal. Mas ele não é mais o melhor, né, Johnny? Acho que não, eu gostei mais dele também. Eu acho que ele é um dos melhores. Quem é o melhor árbitro hoje? O melhor não é. Quem é o número 1 do Brasil hoje, tecnicamente? Não pela hierarquia da CBF. O árbitro do jogo do Flamengo é o melhor do Brasil hoje. Os que apitam o jogo do Flamengo. Tem uma cara de alemão sem barba. Só acerta com o Flamengo. Não, assim, o Ramon Abate-Abel vive um baita momento. Esse apitou o primeiro Grenal. O Klein é muito bom. O Klein é muito bom. Muito bom. E ele não tem o Grenal na carreira, por exemplo. Se o árbitro do Grenal fosse Papa Francisco, ia estar sendo corneteado. Não tem dúvida. Johnny, vamos objetivamente. Por que o Grêmio reclama? Por que o Inter reclama? Mas aí vamos pro jogo do Inter. É só saber quem primeiro reclamou, Pedro. Quem primeiro reclamou, o segundo tem que reclamar. O outro reclama. Porque ele recebe umas mensagens. Mas ele não vai reclamar da arbitragem também? Mas o presidente não é presidente de 6 milhões de torcedores. Ele é presidente de 4, 7 amigos que ficam enchendo o saco do cara. Essa é real. Mas eu vou pegar e vou espremer a reclamação do Inter do jogo contra o Cruzeiro. Tá? Minha opinião, um erro, que é o seguinte: o Rohel foi expulso de forma direta por deixar o braço no rosto de um adversário, ele toma cartão vermelho direto. Só que o Rohel já tinha amarelo. Ele tinha feito uma falta dura na lateral de campo no Matheus Pereira, bem aplicado o cartão amarelo. E depois na falta com o braço, pra mim era um lance pra segundo amarelo, e ele seria expulso de qualquer jeito. Não teria VAR, né? A diferença... E não teve VAR. O VAR não pode chamar... O juiz expulsou direto? Expulsou direto. Deu vermelho direto. Deu vermelho direto e o VAR não se meteu. vermelho direto, o VAR pode se meter. Pode se meter. Se meteu. Se o VAR achar... Não se meteu. Não se meteu. Não se meteu. O VAR ficou na dele. Mas não é um lance capital, expulsão? Não, ele se meteu. Era obrigatório eles olharem? Não, ele olhou, mas ele não se meteu porque ele disse que o árbitro teve a interpretação. Ele se meteu, ele se meteu e concordou com o árbitro. Concordou. Ele só chama pra discordar, no caso, né? Na verdade, ele só respaldou a decisão do árbitro. Ele reforçou a decisão do árbitro. Tem conversa todo tempo. Tem conversa. Esse erro, o que mais? Esse é o erro. O Inter reclama que tem muitos cartões. O que muda nesse contexto do jogo é que o Rohel... E Jory, pra mim, ele foi bem expulso. Pra mim ele seria bem expulso com o amarelo. Mas assim, o que muda na prática isso aí é que o Rohel foi para um julgamento por uma expulsão, por uma conduta violenta, que pra mim deveria ser diferente. 2 amarelos tem um peso. A conduta violenta do vermelho direto para um julgamento tem outro peso. Parte de uma pena mais dura. São situações diferentes. É a única mudança prática que tem no caso do Rohel. Aquele no Valência foi pênalti. O pênalti do Valência foi pênalti. Os cartões aplicados pro Inter foram bem aplicados. Então eu tô espremendo a reclamação do Inter e tô vendo um Inter que já foi pro jogo com um ambiente carregado.
O e-mail da CBF tensionou o Inter e os jogadores já foram pilhados pro campo. Sim. Porque o ambiente do Inter ficou pilhado na medida em que o documento chega às 4 da tarde. E aí o Inter pilhado. E aí o Inter pilhado vai pra um jogo que toma os cartões amarelos, que não concorda, que o jogador acha que por ser capitão ele pode reclamar assintosamente, na verdade ele não pode. Troca de capitão, acontece tudo o que aconteceu, e aí a gente pode olhar o jogo de novo e discutir se o Cruzeiro deveria ter levado mais amarelos pelo número de faltas, mas os amarelos do Inter, eu fiz um checklist dos amarelos e pra mim eles foram todos bem aplicados. Eu lembro todos desse jogo e disse aqui que mais uma vez, o que me dá sempre muito prazer, concordei com o Diori, tinha visto o jogo do Diori lá naquela vez que o César ficou brabo e tal. E esse jogo, para mim, tem a mesma coisa. E quando você vai a um árbitro para acusá-lo, abre aspas, de dar cartões amarelos demais, você deixa de olhar quem está tomando o cartão se mereceu o cartão. Cartões amarelos demais é quando você exagera no cartão. Se o cara se botou em zona de risco do cartão, ele vai tomar o cartão e serão 7, 9, 27. Sobretudo, tu tá respaldando alguma irresponsabilidade dos teus jogadores. Eu lembro, por exemplo, da reclamação do Mercado, que ele rendeu amarelo, que aí teve o circo de trocar de faixa. O Mercado só faltou avançar sobre a figura do árbitro. Ele estava numa distância menor do que essa que eu estou de você, falando assintosamente e gesticulando amarelo no cara. Aí ele trocou de capitão. Quando o Fernando troca a abraçadeira, acho que dá pro Bruno Henrique, não foi nem por reclamação, ele fez uma falta. E aí ele, vou tomar falta de jogo. E aí tem, mas aí tem um fato que é fundamental nessa escala para mim, e aí tá o erro da escala. Mas não esquece da expulsão do Kahneman lá pra te dizer se for, não foi. Não, a expulsão do Kahneman, ela foi exagerada. Eu falei na época, Cruzeiro. Isso aí, foi exagerada. O Kahneman dá um pisão de cima pra baixo, na direção do gramado, no peito do pé do adversário, é lance pra amarelo. Jory, graças a Deus existe a internet, eu fui ver a foto do árbitro agora, e o Alessandro Barcelos tem razão. O que tem? Baita ladrão. Não vai nos ferrar no Grenal. O Grenal já tá decidido. Já tá decidido o Grenal, Pedro, pode ter certeza. Mas o fato... Uns 2, 3 peraí, explica melhor, vamos é que eu lembro da cara dele, essa cara dele aqui é que só olhando pra cara dele, já me passou a mão já em alguns jogos. Mas aí tem um fato da reclamação. Se eu apertar ali, vai ter uma... Potter olhou pra cara do juiz e determinou, ele é ladrão. Vamos ao contrário do Diori, que sabe o nome do cara pelos nomes, eu sei pela foto. E aí quem é roubado, eu sei que todos os caras me roubaram. Já me roubaram telefone, carro aqui em Porto Alegre. Se botou os caras na minha frente, eu sei que me roubaram. Árbitro é a mesma coisa. Esse aqui, se eu cavocar um pouquinho na minha memória, aqui tem... Tu já viste na televisão e certamente tem. Certamente. Bom, mas aí tem um ponto que pra mim... Já roubou o Grêmio também? Pra mim tá... Bom, aí não, que pro Bruno... Se o Bruno não ganhou a partida, né? Esse é um verbo que eu não vou usar. Se o Bruno não ganhou a partida, ele foi roubado. O Bruno entrou na escola Grêmio. Né? Só quero saber, tu fizesse a barba e viesse nervoso, eu pensei nisso também. Semana Grenal, o cara tira pelo do corpo, é tipo Olimpíada. Tu arrancou a unha essa barba aí. Eu tô sem pelos. Ele tirou a barba e junto com a barba o ansiolítico dele. Ele tirou a barba e o ansiolítico. Tal qual o Diego. Que faz o Grenal. Pedro. Ian Thorpe, antes do Natal.